Todos zombaram da namorada do pai viúvo, mas ela leu um bilhete que calou a mesa toda. Eles riram da namorada do pai viúvo no momento em que ela entrou no restaurante. A mulher atravessou o salão com a cabeça erguida, os olhos fixos na mesa ao fundo, onde a família dele já esperava com taças de vinho e sorrisos ensaiados. Ela usava um vestido simples de tecido barato, que contrastava com os trajes elegantes dos outros. O cabelo preso num coque apressado, as unhas sem esmalte, os sapatos gastos. A irmã de Eduardo, sentada à cabeceira, trocou um olhar com a cunhada e abafou uma risada atrás da taça. O irmão mais velho ajustou a gravata e sussurrou algo para a esposa, que cobriu a boca com a mão. Até os garçons pareciam constrangidos. Marina sentiu cada olhar como uma agulha, mas não parou, não desviou, seguiu em frente, porque sabia que aquela noite não era sobre ela, era sobre Júlia, e por Júlia ela enfrentaria qualquer humilhação. Eduardo levantou-se quando a viu. Ele estava nervoso, as mãos tremiam levemente ao puxar a cadeira para ela. Marina sentou-se ao lado dele, e por um instante houve silêncio. Um silêncio pesado, carregado de julgamento. A irmã de Eduardo foi a primeira a quebrar o gelo, mas não com gentileza. "Então você é a Marina", disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Eduardo nos contou sobre você, que trabalha como auxiliar de limpeza, não é mesmo?" Marina assentiu, sem desviar o olhar. "Isso mesmo, limpo escritórios à noite." A cunhada soltou uma risada curta. "Que interessante, deve ser cansativo." O tom era condescendente, cheio de veneno disfarçado de curiosidade. Marina apertou os lábios, mas não respondeu. Eduardo, ao lado dela, cerrou os punhos sobre a mesa. "Marina é uma mulher incrível", ele disse, a voz firme. "Ela cuida da Júlia como se fosse filha dela." A irmã ergueu uma sobrancelha. "Ah, sim, a pequena Júlia. Deve ser difícil para uma criança aceitar uma nova figura feminina tão cedo." Afinal, a mãe dela faleceu há apenas um ano, não foi? O golpe foi direto, Eduardo engoliu em seco, e Marina sentiu o peito apertar. Mas ela não baixou a cabeça. Não naquele momento, porque sabia que aquela mesa não estava ali para celebrar o amor, estava ali para julgar, para desqualificar, para proteger o sobrenome da família de uma intrusa que ousou entrar na vida de um viúvo ainda enlutado. E então veio a pergunta que ninguém fazia em voz alta, mas que todos carregavam nos olhos. Você teria ficado calada ali ou teria enfrentado aquela família inteira? Conte pra gente nos comentários. Mas Marina não sabia que, antes do jantar acabar, ela leria em voz alta um bilhete que calaria cada um daqueles sorrisos falsos, e que aquela noite mudaria tudo. Eduardo conheceu Marina 6 meses antes, num dia comum de outono. Ele estava no supermercado com Júlia, a filha de 8 anos, tentando escolher algo para o jantar. A menina estava quieta demais, não pedia nada, não sorria. Apenas seguia o pai em silêncio, como um fantasma. Desde que Helena morrera, Júlia havia se fechado. Parou de brincar, parou de falar na escola. Vivia grudada no urso de pelúcia que a mãe lhe dera no último aniversário. Eduardo sentia o coração partir cada vez que olhava para ela. Ele tentava ser forte, mas estava exausto. Trabalhava o dia inteiro como contador, voltava para casa, cozinhava, ajudava com a lição, colocava a filha para dormir. E então, sozinho na sala, desabava. Chorava em silêncio para que Júlia não ouvisse. Foi no corredor dos cereais que ele tropeçou, literalmente. Marina estava agachada, repondo prateleiras, e ele passou rápido demais, distraído. Esbarrou nela, derrubou uma caixa de granola. "Desculpa", ele disse apressado. "Não vi você aí." Marina sorriu. Um sorriso simples, mas genuíno. "Sem problema, acontece." Ela se abaixou para pegar a caixa e foi então que Júlia falou, pela primeira vez em semanas. "Você tem um urso no crachá?" Marina olhou para o pequeno broche preso ao uniforme. Era um ursinho de feltro feito à mão. "Tenho sim, eu mesma fiz. Você gosta de ursos?" Júlia assentiu, tímida. "Eu tenho um urso também, a mamãe me deu." O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo sentiu um nó na garganta. Marina percebeu algo no olhar dele, algo de dor profunda, mas não perguntou. Apenas sorriu de novo para Júlia. "Seu urso deve ser muito especial, então." A menina sentiu de novo, e pela primeira vez em meses esboçou um sorriso. Aquele encontro casual poderia ter terminado ali, mas Eduardo voltou ao supermercado na semana seguinte, e na outra, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo corredor. Júlia começou a perguntar por Marina. Será que a moça do urso vai estar lá hoje? E estava. Sempre estava. Marina começou a guardar pequenos desenhos de ursos para dar à menina. Nada caro, apenas papel e canetinha.
Mas Júlia guardava cada um como tesouro. E aos poucos ela voltou a falar, a sorrir, a viver. Foi Marina quem sugeriu que tomassem um café juntos. Eduardo aceitou, nervoso. Eles conversaram por horas. Ela contou que trabalhava em 3 empregos. Limpava escritórios à noite, fazia faxina em casas aos finais de semana e ainda repunha prateleiras no supermercado 2 vezes por semana. Não tinha família, crescer em abrigos, aprendera cedo que ninguém daria nada de graça, mas nunca perdeu a gentileza. Eduardo ficou impressionado, não pela pobreza dela, mas pela força. Marina era uma mulher que não desistia. E Júlia se apegou a ela de um jeito que ele não esperava. A menina começou a chamá-la de tia Marina. Pedia para ela ir ao parque, para ajudar com a lição, para ler histórias antes de dormir. E então, inevitavelmente, Eduardo se apaixonou. Não foi rápido, não foi fácil. Ele se sentia culpado, como se estivesse traindo Helena. Mas Marina nunca tentou ocupar o lugar dela. Nunca apagou a memória da mãe de Júlia. Pelo contrário, ela incentivava a menina a falar sobre Helena, a lembrar, a honrar. E foi isso que fez Eduardo perceber que Marina não era uma ameaça ao passado, era uma ponte para o futuro. Mas a família de Eduardo não via assim. Quando ele contou sobre Marina, a reação foi imediata. A irmã foi a primeira a se opor. Você enlouqueceu? Uma faxineira? Eduardo, você é um homem de respeito, contador, com uma filha para criar. Você acha que essa mulher está com você por quê? Por amor? Ele tentou explicar, tentou dizer que Marina era diferente, que ela amava a Júlia, que ela o fazia feliz. Mas ninguém quis ouvir. O irmão mais velho foi ainda mais duro. Você está sendo patético. Está se apegando à primeira mulher que deu atenção a Júlia porque você se sente culpado. Mas isso não é amor, Eduardo. É desespero. As palavras doeram, mas Eduardo não recuou. Ele convidou Marina para um jantar em família. Queria que conhecessem ela de verdade. Queria que vissem o que ele via. E foi assim que chegaram àquela noite. Aquela mesa, aquele julgamento silencioso. O jantar prosseguiu em meio a perguntas afiadas disfarçadas de conversa educada. A irmã de Eduardo, Clara, liderava um interrogatório com a precisão de uma promotora. E me diga, Marina, você tem planos de crescer profissionalmente? Fazer uma faculdade, talvez? Marina respirou fundo. No momento, não. Meu foco é trabalhar e ajudar o Eduardo com a Júlia. Clara trocou um olhar significativo com o irmão. Ajudar, claro. E imagino que ele te ajude também, financeiramente, não é? A insinuação era clara. Eduardo bateu a mão na mesa. Chega, Clara. Mas Marina colocou a mão sobre a dele, acalmando-o. Não, está tudo bem. Eu entendo a preocupação dela. Ela se virou para Clara, o olhar firme, mas sereno. Eu não peço nada ao Eduardo, nem aceito. Pago minhas próprias contas. Sempre paguei e sempre pagarei. A cunhada, Patrícia, interferiu com um sorriso venenoso. Que admirável, mas, querida, você precisa entender nossa posição. Eduardo acabou de perder a esposa, a mãe da filha dele, uma mulher formada, bem-sucedida, de família. E agora, menos de um ano depois, ele aparece com você. É natural que nos preocupemos. Marina apertou o guardanapo no colo. A humilhação queimava, mas ela não iria embora. Não iria deixar Eduardo sozinho naquele ninho de cobras. Júlia estava em casa, dormindo, e Marina havia prometido a ela que cuidaria do pai, que não o deixaria triste. Então ela ficou, mesmo quando Clara perguntou se ela sabia cozinhar pratos de verdade. Mesmo quando Patrícia comentou que deve ser difícil para uma mulher sem educação formal entender as necessidades de uma criança em luto. Mesmo quando o irmão de Eduardo, Roberto, disse que homens em luto são vulneráveis e que ele esperava que Marina não se aproveitasse disso. Eduardo estava à beira de explodir, mas foi Marina quem falou. Vocês estão com medo de que eu machuque ele. Eu entendo. Se eu tivesse um irmão na situação dele, eu também estaria. Mas vocês não estão protegendo o Eduardo. Vocês estão julgando, e não a mim. Vocês estão julgando a escolha dele, como se ele não fosse capaz de decidir o que é melhor para ele e para a filha dele. O silêncio foi absoluto. Ninguém esperava que ela revidasse. Não assim, não com tanta dignidade. Clara abriu a boca para responder, mas Marina continuou. Eu não vim aqui para competir com a Helena. Eu vim porque o Eduardo me pediu, porque ele quis que vocês me conhecessem, mas vocês já tinham decidido quem eu era antes mesmo de eu entrar pela porta. E foi então que Marina tirou algo da bolsa, um envelope amarelado, dobrado com cuidado. Eduardo franziu a testa. Ele não sabia o que era aquilo. Ninguém sabia.
Marina o colocou sobre a mesa e todos os olhos se voltaram para ele. Antes de vir aqui, eu fui à casa do Eduardo. Júlia me deu isso. Ela disse que a mãe dela deixou para ela ler quando crescesse. Mas ontem à noite, Júlia me perguntou se eu achava que a mãe dela ficaria brava se ela me amasse. Eu disse que não, que amor nunca diminui, só cresce. A voz de Marina tremeu, mas ela não parou. E então ela me deu isso. Disse que queria que eu lesse aqui, na frente de vocês, porque ela queria que vocês soubessem o que a mãe dela realmente pensava. Você teria tido coragem de ler aquela carta em voz alta diante de todos? Ou teria guardado para si? Conta pra gente nos comentários. Eduardo estava pálido. Clara, Patrícia e Roberto olhavam para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Marina abriu devagar. Dentro havia uma carta manuscrita. A letra era delicada, levemente tremida. A letra de alguém doente, de alguém que sabia que estava se despedindo. Marina começou a ler, e sua voz ecoou pelo restaurante silencioso. Meu amor Eduardo, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. E sei que você está sofrendo. Sei que está perdido. Sei que está tentando ser forte pela Júlia, mas que por dentro está desmoronando. Eu conheço você, conheço seu coração. E por isso, preciso te pedir algo. Não se feche, não se transforme numa sombra. Não deixe que a dor te consuma. Júlia precisa de um pai vivo, não apenas existindo, mas vivendo, rindo, amando. E se um dia você encontrar alguém que faça seu coração bater de novo, não tenha medo, não se sinta culpado. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que Júlia cresça vendo que o amor não acaba, que ele se transforma, que ele se expande. A voz de Marina falhou, ela respirou fundo e continuou. E se essa pessoa for alguém que minha família não aprove, não se importe, porque família não é quem julga, é quem fica, é quem segura sua mão quando você está caindo, é quem ama a Júlia como se fosse dela. Não quero que você fique sozinho, Eduardo. Não quero que você desperdice o resto da sua vida num altar de luto. Eu amei você, eu amo você, e é por isso que eu te liberto. Viva, ame de novo. E não deixe ninguém te fazer sentir culpa por isso, nem mesmo você mesmo. Sua Helena. O silêncio que se seguiu foi devastador. Eduardo tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Não tentou escondê-las. Clara estava pálida, os olhos fixos na toalha de mesa. Patrícia olhava para o colo, as mãos tremendo. Roberto limpou a garganta, mas não disse nada. Marina dobrou a carta devagar e a colocou de volta no envelope. Então, ela olhou para cada um deles, um por um. Júlia me deu isso porque ela queria que vocês soubessem que a mãe dela não me veria como uma ameaça. Ela me veria como uma bênção, porque eu amo a Júlia e eu amo o Eduardo, não pelo dinheiro dele, não pela posição dele, mas por quem ele é, por quem eles são juntos. Clara foi a primeira a se mover. Ela levantou os olhos, vermelhos, e olhou para Marina. Eu sinto muito. A voz saiu quebrada. Eu estava errada. Eu estava com medo. Medo de que você machucasse meu irmão. Medo de que você não fosse real. Marina sentiu sem rancor. Eu entendo, mas agora vocês precisam entender uma coisa. Eu não estou aqui para substituir ninguém. Estou aqui para amar. E se vocês conseguirem aceitar isso, eu adoraria que fizéssemos parte da mesma família. Mas se não conseguirem, eu vou continuar aqui de qualquer jeito, porque Júlia e Eduardo são minha família agora. Patrícia limpou os olhos com o guardanapo. Você realmente ama Júlia? Marina sorriu pela primeira vez naquela noite, como se ela fosse minha. Roberto pigarreou, claramente desconfortável. Eu falei coisas que não devia. Eu peço desculpas. Eduardo finalmente encontrou sua voz. Vocês todos me magoaram hoje. Magoaram a Marina, mas ela não foi embora. Ela ficou e leu a carta da Helena porque ela queria que vocês entendessem. Então agora eu preciso que vocês decidam. Vocês estão comigo ou contra mim? Houve uma longa pausa. E então Clara se levantou. Todos esperavam que ela saísse. Mas ela não saiu. Ela contornou a mesa, parou diante de Marina e estendeu a mão. Eu gostaria de recomeçar, se você me permitir. Marina olhou para a mão estendida. E então ela a apertou. Eu permito. Patrícia também se levantou. Eu também peço desculpas. Eu fui injusta. Roberto suspirou fundo. Eu também. Eu estava protegendo meu irmão da maneira errada, mas eu vejo agora que você é diferente. Marina assentiu para cada um deles. E pela primeira vez naquela noite, houve algo que parecia paz.
Mas a verdadeira virada aconteceu quando eles voltaram para casa. Júlia estava acordada, sentada na sala com o urso no colo. Quando viu Marina, ela correu para ela. "E aí, eles foram legais com você?" Marina se ajoelhou e abraçou a menina. "No começo, não, mas no final, sim, graças a você." Júlia sorriu. "Mamãe sabia que você era especial, ela me disse." Eduardo franziu a testa. "Como assim? Ela te disse?" Júlia olhou para o pai, os olhos brilhando. "Eu sonhei com ela." Antes da Marina aparecer. Ela disse que ia mandar alguém para cuidar da gente. Alguém que tivesse um urso no coração. Marina sentiu o peito apertar. Ela olhou para o broche de feltro no casaco. O ursinho que ela carregava desde sempre. O mesmo que havia chamado a atenção de Júlia naquele dia no supermercado. E então ela entendeu. Algumas pessoas entram na nossa vida quando mais precisamos. Não por acaso, não por sorte, mas porque alguém lá em cima sabia que precisávamos de alguém para nos lembrar de que ainda existe bondade, ainda existe amor, ainda existe esperança. 3 meses depois, Eduardo pediu Marina em casamento. Foi simples, sem grandes produções. Apenas ele, Marina e Júlia, num parque ao pôr do sol. Júlia foi quem entregou o anel. "Mamãe ia gostar de você", ela disse. E Marina chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. A família de Eduardo compareceu ao casamento. E dessa vez não houve julgamentos, não houve olhares tortos, apenas abraços. Clara abraçou Marina e sussurrou: "Obrigada por cuidar deles." Marina apenas sorriu e respondeu: "Obrigada por me dar uma chance." Hoje, Júlia tem 10 anos. Ela ainda tem o urso que a mãe lhe deu, mas agora ela também tem um broche de feltro que Marina fez para ela. Um ursinho idêntico ao que ela usava no dia em que se conheceram. E toda noite, antes de dormir, Júlia abraça os dois, o urso da mãe e o broche da madrasta. Porque amor não substitui, amor soma, multiplica, transborda. E Marina nunca mais precisou provar nada a ninguém, porque ela havia provado a coisa mais importante, que família não é definida por sangue ou sobrenome, é definida por quem fica, por quem ama, por quem escolhe todos os dias estar presente. Se essa história te tocou, se inscreve agora no canal para receber mais histórias reais e emocionantes toda semana. E clica no vídeo que está aparecendo na tela agora para assistir a próxima história, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.